É o fim do Drax no MCU. Olha só que essa é bombástica, vem comigo. Gurizada, antes de começar o vídeo, não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, que me ajuda muito a produzir cada vez mais e mais conteúdo pra vocês, beleza? Vamos nessa! Quando a gente tá falando de Guardiões da Galáxia 3, a gente tá falando da dissolução dessa equipe aí que marcou tanto e tanto a gente. E obviamente um dos personagens que foi antagonista nesse meio tempo todo aí foi o Drax, né? E agora o objetivo desse vídeo aqui é a gente entender o porquê que o Drax não vai mais retornar pros Guardiões da Galáxia, e eu tenho provas pra mostrar pra vocês. Como vocês sabem, o Drax, né, o Dave Bautista, ele vem aí de uma escola muito parecida com a do The Rock, né? Ele veio da luta livre ali, né? Ele veio daquelas lutas bem alegóricas, onde eles lutavam e faziam todos os arquétipos por cima ali, né? Atuando muito. E o que acontece? Ele veio muito nessa pegada parecido com o Dwayne Johnson, que é o The Rock, que a gente já conhece aí de N filmes, né? O que acontece? Esses atores muitas vezes, eles ficam presos, né? Estereotipados em alguns papéis em que eles não conseguem sair, né? Sempre o papel daquele fortão, né? Que é normalmente é o cara burro, né? A gente coloca desse jeito, né? E é o que acontece. Quando eles ficam presos nesses papéis, é muito natural que Hollywood sempre continue repetindo essa fórmula e colocando esses atores sempre pra fazer a mesma coisa. Isso é um bom exemplo aí, né? A gente tem o Tom Cruise sempre fazendo esses filmes de ação, esses papéis aí, né? De, porra, a Missão Impossível, entre outros aí que a gente tem dentro dos cinemas, né? Mas o que acontece? O Dave Bautista, desde o começo, ele sempre deixou claro a vontade dele de atuar em outros projetos, né? A gente teve agora o filme do M. Night Shyamalan, eu não me lembro agora qual o nome do filme, mas que eu assisti e que é sensacional e que o Dave Bautista tá participando, e assim, é incrível a atuação dele. Mas o que acontece dentro da Marvel, ele não queria mais esse papel, ele não queria mais que as pessoas olhassem pra ele e ficassem falando, tá, ele é o cara, é o Drax, né? É o Drax, é o alívio cômico muitas vezes, né? É o cara engraçadão, e ele não queria mais isso. E o fato é que ele deixou isso muito claro em várias entrevistas, né? Não foi uma entrevista só, né? Tanto que agora, na seletiva ali que teve, né? Durante a comitiva de imprensa, ele realmente deu mais uma entrevista, deixando claro, de vez assim, batendo martelo, que falou assim, cara, o Drax acabou. Eu não volto pro Drax nem que venha uma bagatela de dinheiro. Não volto mais a interpretar esse personagem. E isso aí vem já de uma longa história de desavenças, né? A gente já tem um histórico de desavenças do Dave Bautista junto com a Marvel. Como vocês sabem, em 2018, o James Gunn, ele acabou fazendo aqueles tweets, né? Foram resgatados tweets. E isso pegou muita gente de surpresa. E obviamente a Marvel naquele momento falou, tá, então a gente vai afastar esse diretor. E quando aconteceu isso, foi a primeira, digamos assim, o primeiro strike que o Dave teria, né? Isso em teoria, né? A gente falando aqui na questão dos canceladores da internet, né? Mas ele se afastou. O James Gunn foi afastado e o Dave Bautista falou, cara, eu acho que a Marvel tá cagando em fazer isso. Eu acho que ela não devia fazer isso. E isso aí já foi o strike 1. Agora, conforme passou os filmes, já em Guardiões da Galáxia 2, ele deu outra entrevista falando que ele não gostava de ser identificado como o Drax. Ele não queria mais fazer o Drax porque ele não era só aquele cara grandão e burro, vamos dizer desse modo, né? Ele tava cansado de interpretar esse personagem e eles queriam, né? Ele queria, né? Que as pessoas vissem ele de outro modo, que realmente enxergassem ele como o ator que ele é, com o potencial que ele pode ter. E isso aí já foi o Strike 2. E o Strike 3 vem justamente já junto com o James Gunn. A gente sabe que ele é um grande amigo do James Gunn, né? Junto com o James Gunn, justamente porque ele consegue agora usar essa cartada de falar, cara, já deu pra mim pro personagem, mas ao mesmo tempo usar também e falar, cara, esse foi o final foda que foi Guardiões da Galáxia 3. E é justamente o que ele falou na entrevista mais recente, durante aí a pré-estreia que aconteceu, né? Ele falou, né, durante a entrevista que perguntaram pra ele, ele falou, cara, pra mim não faria sentido nenhum voltar a interpretar o Drax, seja pela quantia de dinheiro que for, seja por o que quiserem fazer. Eu não vou retornar a interpretar esse personagem, em primeiro lugar, por causa que a finalização dessa trilogia que o James Gunn conseguiu dar tá icônica, tá incrível, tá muito bem feita. E justamente por isso aí, né, ele conseguiu, de certa forma, calçar o seu argumento, né? Ele conseguiu colocar, falar assim, olha, pra mim deu, não é porque eu não gosto, né? Não é porque eu não gostei do personagem, né? Vamos acreditar, mas é por causa que teve uma finalização sensacional por parte do James Gunn. E é isso aí que calça o nosso Strike 3. Ou seja,
esse, com certeza, né, a gente pode bater o martelo aqui em teoria, porque a gente sabe também que, né, Hollywood a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas nesse momento, esse é o fim do Drax. Apesar de ele ter ficado em lugar nenhum, né, após o final dos eventos de Guardiões da Galáxia 3, quando a Mantis vai embora, o Peter Quill vai embora, né, e quem assume lá é o Rocket, a liderança dos Guardiões da Galáxia, né, e o Drax, por ele ter sido um pai, né, por ele ter a sua filha, a grande temática em torno desse personagem ter sido ele perder a sua filha, ele perder a sua mulher, né, e agora com aquele bando de crianças que eles resgataram da nave do Alto Evolucionário, é muito provável que o Drax possa ser citado em outros filmes, né, possa até mesmo aparecer de costa, né, mas o Drax não retornará, o Drax vai virar literalmente assim a babá que vai ficar lá em lugar nenhum, né, cuidando dessas crianças, né, e isso justamente calça, como eu disse pra vocês, o fim desse personagem. Afinal, a gente tá falando de um cara que interpretou durante muitos anos o mesmo personagem, e a gente sabe que esse é um grande problema de Hollywood, são esses estereótipos. Obviamente, quando a gente faz, né, essas analogias, né, a quem tá com um personagem protagonista como Tony Stark abre muitas portas. O Robert Downey Jr., por exemplo, ele tava com a carreira dele assim, indo de Americanos praticamente. Só que o Tony Stark realmente veio para alavancar a carreira dele, fazer ele voltar a ser um dos atores mais bem pagos. Ou seja, depende muito da posição que você vai estar dentro dessa construção cinematográfica da Marvel. Afinal, né, você ocupar um papel de um protagonista e você ocupar o papel ali de um alívio cômico, né? Eu não gosto de colocar o Drax como esse alívio cômico, mas assim, a gente tem que entender que o Drax, muitas vezes, ele não é tão necessário pro desenvolvimento dessa história. E, né, a gente viu isso ao longo dos Vingadores, né? Eles, mesmo nos Vingadores Ultimato, Vingadores, Guerra Infinita, que são os filmes finais, a gente vê que o papel dele muitas vezes não ultrapassa o do alívio cômico. A gente não tem ele fazendo uma grande participação do enredo a ponto de influenciar na história principal, a gente não tem isso. E é justamente por isso que a gente calça esse argumento. Dave Bautista, ele não irá retornar para o Guardiões da Galáxia 4, 5, ou seja qual for o nome, seja qual for a formulação ali que as pessoas vão fazer. Mas, pra gente terminar, o último detalhe que é interessante a gente lembrar é que assim, Guardiões da Galáxia acabou, né? Essa trilogia que a gente teve com essa equipe, com essa formação, realmente a gente não vai mais ver, mas o futuro nunca se sabe. A gente pode ter, quem sabe, né, outro alívio cômico semelhante ao Drax, né? Mas o fato é que aquela equipe que a gente conhecia, ela não vai mais existir. A gente vai ter o Rocket, vai ter o Groot, né? Vai ter o Adam Warlock, mas o fato é que o Drax não irá mais participar desses eventos dos filmes aí que a gente vai poder acompanhar dentro do futuro. E vale lembrar, claro, que o Drax, a gente aqui não vem desmerecer o papel dele de forma alguma, porque ele fez papéis sensacionais, papéis incríveis, realmente assim, a gente sempre conseguiu se divertir com o Drax, naquelas cenas ali que ele tá parado e tá invisível, virou muito meme, né, dentro da comunidade mesmo, mas esse é o fim do Dave Bautista dentro do MCU. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que foi um fim digno pra ele? Vocês acham que talvez ele devesse reconsiderar e quem sabe retornar em um futuro distante? Quero muito saber a opinião de vocês, gurizada. Comenta aqui embaixo que eu tô de olho nos comentários, como sempre. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!